Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu estava aqui fazendo algo e enquanto eu ouvia um louvor, meu filho tocava violão lá embaixo, me veio uma passagem assim da Bíblia e Deus ele me falou algo no meu coração para eu falar aqui. Por isso que eu estou fazendo essa live agora assim, não premeditei. Ela surgiu agora assim do nada, não avisei ninguém. E Deus tem uma palavra para alguém nessa noite. Sei que é uma palavra de alerta. Uma palavra que talvez você possa nem entender o que eu vou falar. Mas enquanto eu estava ali, montando meu quebra-cabeça, escutando meu filho tocar violão lá embaixo, como eu disse, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e disse que eu fosse pregar agora essa palavra. Porque essa palavra ela tem endereço certo para alguém. E me disse mais ainda. Essa pessoa, ela não me segue no Instagram, mas o Senhor me disse que ela vai ouvir essa palavra. Eu não sei como, mas vai chegar aos ouvidos desta pessoa. Eu não vou citar o nome aqui para preservar a integridade da pessoa, não pela minha, mas a integridade da pessoa, porque Deus também ele é muito pedagógico. E eu vou citar a passagem que o Senhor me deu agora. Está no livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia em frente ao castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante, o semblante do rei. Os seus pensamentos o perturbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Isso foi o que aconteceu com Belsazar. E o que estava escrito na parede? Diz aqui assim, ainda no mesmo capítulo, diz assim: eu sei que procuraram alguém para decifrar no palácio, os sábios os de conhecimento, e ninguém conseguiu decifrar aquela mensagem que estava na estucada da parede. Então chamaram, diz os sábios, astrólogos, os adivinhos, e ninguém conseguia decifrar aquela escrita. E lembraram que havia um no reino, Daniel. E então chamaram Daniel. E Daniel vai à presença do rei. E Daniel consegue traduzir e decifrar o que estava escrito na parede do Palácio Real para o Belsazar. Era esta: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ou seja, esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel,
Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Essa foi a mensagem de Deus para Belsazar. Mene, mene, tekel, passim. Pesado fostes na balança e achado em falta, e passado o teu reino. Irmãos, o que me chama a atenção, o que Deus me falou ali, enquanto eu montava aquele quebra-cabeça, o que me chama a atenção é que Belsazar, ele tinha conhecimento dos problemas que seu pai, Nabucodonosor, havia arranjado por tentar afrontar a Deus. Ele sabia de toda a trajetória do seu pai. Ele viu os problemas, ele soube dos homens lançados na fornalha, ele soube da conduta de Daniel, soube que eles eram cativos trazidos de Jerusalém, soube, de Daniel na cova dos leões, soube que o seu pai virou bicho, comendo erva do campo, por achar que tudo aquilo foi ele que construiu. Ele conhecia todo o desenvolvimento do seu pai e relacionamento do seu pai com Deus. Então, certo dia, o pai dele morre, ele assume o poder e ele então faz uma festa para os 1000 convidados dele. Estavam na festa suas concubinas, os seus oficiais, os mais importantes, 1000 convidados. Ele dá uma festa já embriagado, altas horas. Ele então manda trazer os vasos, as taças de ouro trazidas de Jerusalém, do templo do Senhor, vasos esses, taças essas, utensílios esses que eram consagrados a Deus. Somente Deus poderia tocar naqueles vasos, naquelas taças de ouro. Somente era exclusividade de Deus os vasos de ouro, os utensílios trazidos de Jerusalém do templo, trazido para a Babilônia. Era exclusividade de Deus. A gente lê o texto aqui. E, com certeza, ele tocou nos seus oficiais, embriagado, Ele tocou nas suas concubinas, nas suas mulheres, ele tocou nos seus convidados, as pessoas tinham medo dele, ele tocou em tudo quanto ele quis naquela noite, ele fez tudo o que ele quis e tocou em muitas pessoas e dominava muitas pessoas, mas num dado momento ele quebrou a cara, quando ele acha de tocar nas coisas, nos utensílios consagrados de Deus. Tem coisas, irmãos, que Deus me disse ali, e pessoas que foram consagradas por Deus, separadas por Deus. Tem pessoas, irmãos, jovens, senhoras, adultos, anciãos, pastores, pessoas simples, que foram separadas desde o ventre, formada, escolhida e separada como exclusividade do Senhor para determinada obra. O que eu quero dizer é que nessas pessoas, assim como naqueles vasos, só Deus pode tocar. Se você não conhece, meu amado, a dinâmica de Deus na vida e a escolha de Deus na vida dessas pessoas, escuta o que eu vou te dizer aqui nesta noite. Você não é meu seguidor, mas o recado vai para você. Essa live, esta palavra vai chegar nos seus ouvidos e o Senhor vai falar com você. Para que você não ande embriagado, tocando nos vasos que Deus separou exclusivamente para Ele antes de nascer.
Vasos que Deus embalou nos braços e deu de presente. Vasos que Deus tem um plano, tem algo muito grande e você simplesmente tocou nesse vaso. O que vem para você não vai ser bom. E se você persistir, porque você não conhece a Bíblia, você é fariseu, você é sem conhecimento bíblico, você não tem conhecimento da palavra, você serve a Deus pelo braço, a força do braço. Você não tem intimidade com Deus, você é como uma figueira infrutífera, você parece que dá frutos, mas a sua vida é infrutífera. E você tocou aonde você não podia tocar. Você já tocou em muitas pessoas, mas desta vez você tocou na pessoa errada, meu amado. Volta atrás, porque Deus vai pedir contas a você se você continuar embriagado a respeito desse vaso. Belsazar, com certeza, fazia o que queria, tocava em quem queria, até que ele achou de tocar naqueles vasos de ouro, que era exclusividade, que um dia Deus fez. Arão os ungiu para aquela obra. Ninguém, nem os levitas, poderiam tocar naqueles objetos. Quando Davi, lá em 1 Crônicas, eu estava vendo aqui também, o Senhor me deu tudo rapidinho aqui, amado. Quando Davi, 1 Crônicas, ele deixa registrado, quando ele traz a arca da aliança para Jerusalém, ele deixou escrito aqui em 1 Crônicas, no capítulo 16, ele deu um culto de ação de graças, coisa maravilhosa, irmãos. E ele, inspirado por Deus, divinamente, o Espírito Santo tomou conta do ambiente, tomou conta dele. Ele escreveu um belíssimo salmo e um belíssimo poema que está em 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 1 até... todo o capítulo. Todo o capítulo. Mas o que me chama a atenção, quando eu li aqui essa passagem agora, é que no verso 22 do 16, do capítulo 16 de 1 Crônicas, do verso 20, 21 e 22, ele diz que andando de nação em nação e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse e por amor deles repreendeu reis dizendo, não toqueis nos meus ungidos. E aos meus profetas não façais mal. Isso foi o que Deus disse para Davi. Não foi Davi que escreveu porque ele quis escrever. Ou seja, quando o povo de Deus andava no deserto, de um lado para outro, de um reino para outro, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E ainda deu um conselho, olha, não toquei nesse povo aí, viu? Não toque nos meus ungidos e os meus profetas não façais mal. Mas as pessoas se esquecem, meu amado. As pessoas se esquecem desses detalhes. Tocar no ungido de Deus, numa pessoa que é consagrada. Você não sabe o que é isso. Com certeza você já ouviu falar, talvez, mas você não tem ideia do que é e qual o perigo que você está correndo em tocar numa pessoa dessa, por desconhecimento bíblico, por desconhecimento de Deus, você tocar em um vaso que foi de promessa, dado por promessa, um vaso que foi escolhido desde o ventre, um vaso usado por Deus e um vaso consagrado a Ele. Você corre muito risco em tocar no ungido do Senhor. Seja ele jovem,
seja ele uma criança, seja ele um profeta, seja ele um pastor, seja ele um diácono, seja ele um presbítero, seja ele um ancião, seja ele quem for, se Deus o escolheu e o consagrou e o separou para aquela obra como exclusividade dele, você está correndo um sério risco. É como você pegar num fio de alta tensão desencapado. Você vai se machucar. Então fica essa passagem, talvez eu esteja falando por parábola nesta noite. Eu estava ali, mexendo no meu quebra-cabeça, e eu vi meu filho tocar o violão lá embaixo, uma música. E o Senhor me deu essa passagem rapidinho aqui assim na mente e me fez mandar esse recado para uma pessoa que você acha que talvez falou alguma coisa e passou desapercebido. Mas aos olhos de Deus, nada passa desapercebido. Então cuidado, você que não tem relacionamento com Deus. Cuidado ao se relacionar com pessoas que têm intimidade com Ele. Pessoas que foram escolhidas e separadas, consagradas e estão fora de Jerusalém talvez, mas foram retirados de lá. E hoje estão servindo a Deus. Cuidado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê da sua graça. Eu nunca fiz uma live assim. Nunca fiz uma live assim, direcionado uma palavra, e nem você vai saber quem é esta pessoa. Ninguém vai saber. Agora, essa pessoa que não é meu seguidor, não é uma mulher, vai chegar essa palavra, não sei como, mas o Senhor disse que vai fazê-lo ouvir esta palavra e vai alertá-lo. Que Deus nos abençoe, que Deus, pelas horas que são, não sei, mas que Deus nos dê um final de noite agradável na sua presença. E saiba você que você também é uma escolhida do Senhor, que você também é ungido, um escolhido de Deus. Você também faz parte destes utensílios, destas pessoas consagradas e ungidas para Ele. Temos uma boa noite, final de noite, na paz do Senhor.